Olá, boa tarde, gente. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Paola Prandini, sou cofundadora da organização Afroeducação, uma organização que já existe desde 2008, trabalhando a partir da interface da educomunicação e da equidade racial no Brasil. A gente tem, né, um trabalho bastante focado principalmente na aplicação da Lei 10.639, aquela lei federal que foi aprovada em 2003 e que trouxe a obrigatoriedade, né, do estudo das histórias e das culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas do nosso país. E a gente, então, desde de 2008 para cá, temos estabelecido uma série de atuações aí, né, tanto na área de formação, quanto na produção cultural, quanto também enquanto consultoria, entendendo quais são as possibilidades, né, que nós temos para tirar, de fato, essa lei do papel. E eu tenho o prazer de dividir esse primeiro diálogo, né, o primeiro diálogo para não passar em branco, com uma grande parceira, uma grande amiga, que é a Ana Helena Passos, que está aqui conosco, que é da organização Instituto Ela, Criações Educativas, que desde, inclusive, a sua fundação tem sido parceira da Afroeducação em uma série de atividades, em uma série de iniciativas que a gente tem feito juntas. Ana, como você está? Tudo bem? Olá, olá, Paola. Olá a todas e todos que estão aqui com a gente. Quero agradecer aí, tirar um tempinho para a gente conversar, para não passar em branco. Então, como a Paola falou, o Instituto Ela, Criações Educativas, tem 2 anos, e nesses 2 anos a gente sempre teve contato, sempre teve parceria com a Afroeducação, desde o início, porque, inclusive, a nossa história, né, eu e Paola, a gente já tinha um trabalho junto, já tinha um diálogo junto sobre crítica à branquitude, e aí o pensamento de trabalhos em parceria foi praticamente automático. O Instituto Ela, Criações Educativas, é uma empresa de educação em direitos humanos que trabalha a educação a partir de um processo de descolonização do currículo, um processo de ampliação da produção de conhecimento, né, pensando o conhecimento de forma múltipla, de forma diversa, criticando conhecimentos que trabalham a partir da perspectiva eurocêntrica. A nossa agenda com trabalhos na área de direitos humanos é basicamente nessa área de gênero e raça, né, trabalhos ligados a curso, formações, revisão de texto na área de cinema, enfim, todo esse campo mais amplo, né, que transborda a educação formal, que pensa a educação formal e não formal, a partir dessa perspectiva crítica, né, a produção de conhecimento. Acho que a gente está num momento muito complexo, eu não diria positivo, né? Algumas pessoas têm uma fala de um momento positivo, porque todo mundo está repensando, mas eu acredito que é um momento complexo, é um momento em que visibilidade, todo o racismo que é cotidiano, histórico, de longa duração, ele está sendo televisionado no momento macro, no momento auge da revolução tecnológica que a gente está vivendo por causa do isolamento, né? A gente já vivia há muito tempo já dentro de uma revolução tecnológica, mas agora, né, com a crise sanitária que a gente está vivendo, essa ferramenta, esse lugar, né, esse lugar que nos encontramos totalmente dentro de uma rede, né, por isso que é rede social de redes, então o racismo está sendo televisionado, sendo mostrado para a gente, escancarado, denunciado, né, o tempo todo, e fazendo com que precisemos realmente nos responsabilizar, né, diante desse racismo enquanto pessoas brancas. E aí, nesse sentido, e aí é o momento que a gente se encontra, mas a nossa trajetória, né, Paola, é de longa duração dentro dos estudos críticos, e eu me lembro de 2 momentos importantes que marcam, assim, na realidade, como é que eu me vi, né,
realmente fazendo da construção desse conhecimento a minha vida, né? A minha trajetória, não só política, ativista, como a minha trajetória acadêmica e profissional, né? Um deles foi quando eu conheci Rosana Ehrig, né? A Rosana Ehrig eu não sei aonde ela se encontra nesse momento, mas é uma professora que era da Universidade Cândido Mendes, no Rio, em 2002. E aí, numa entrevista com a Rosana, na época, era diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Cândido Mendes, que era, inclusive, um núcleo que nasce do afroasiático, que é um núcleo de estudo muito antigo, desde a década de 70. Né? O afroasiático tem uma história muito grande, inclusive, de um núcleo que fez com que o Brasil tivesse dentro dos processos de luta por independência dos países africanos, né? O Cândido Mendes era muito responsável por trazer essa produção de conhecimento. E aí a Rosana Ehrig me apresentou um livro chamado Branquidade. Na época, foi 2004 isso, né? Porque o livro tinha sido tinha sido traduzido para o Brasil em 2004. E eu, enfim, né? E ela disse exatamente isso. Acho que você tem que ler esse livro para o seu mestrado na época. E eu falei, tá bom, né? Mas eu vou falar de racismo. E peguei o livro e tal, e falei, tudo bem. Quando eu comecei a ler o Branquidade, comecei pela introdução da Vron Ware, que apresenta os artigos. Então, tem artigo do Kabengele Munanga, do professor Kabengele Munanga, tem artigo da Liv Sovic, tem artigo da Melissa Stein, falando da branquitude na África do Sul. Uhum. Aquilo me despertou e eu disse, caramba, é isso que ela está querendo me dizer. É esse lugar que eu tenho que observar o racismo. E daí, assim, o mestrado já estava andando, eu fechei com a literatura, coloquei um pouquinho aqui e acolá, e quando eu voltei para o doutorado, eu já voltei para a minha orientadora dizendo isso. Denise, minha querida, amada orientadora, professora Denise, que é do Serviço Social da PUC do Rio, e eu falei, olha, eu quero muito voltar para o doutorado, mas eu quero para estudar branquitude. E ela falou, sério, mas será que tem literatura sobre isso? Será que a gente vai fazer? A gente vai fazer, e enfim, tem, na realidade, a gente tem desde a década de 80 uma vasta literatura americana sobre whiteness, né? E no Brasil, vai entrando no Brasil no século XXI com a Cida Bento, a Liv Sovic e o Branquidade. E outro momento também foi no encontro com meu irmão, há uns 12, 13 anos atrás, e aí a gente num debate acadêmico, e ele dizendo que eu estava imersa nos estudos de identidade, né, na produção sobre políticas de identidade, e que aquilo ia passar, que na realidade era uma fã muito grande de ativistas, pensando também em teoria. Não falou dessa forma, mas falou, você vai ver, acho que tem uma produção muito boa, mas às vezes a academia de tempo em tempo tem essas novidades. E eu falei para ele, isso não é novidade, só que na época eu não tinha argumento suficiente para dizer o quanto é importante a gente pensar criticamente a produção a partir da crítica a universalismos, né? E aí eu falei, não, isso faz sentido, e eu não consegui, na época, desenvolver muito, mas disse assim, seguramente que isso não era modismo, nem para mim, nem para essa produção, e que essa produção fazia sentido. E cá estou, 12, 13 anos depois, ainda defendendo, numa longa trajetória, entendendo que, com todas as críticas que a gente pode fazer, o Paul Gilroy faz também bastante crítica, o Manuel Castells, há algumas políticas de identidade, acho que a gente não tem que não ter críticas, mas é fundamental, assim, as políticas de identidade foi um campo de conhecimento fundamental para iniciar esse processo de desmantelamento dessa produção dita universal, que é fruto da branquitude. Eu acho que agora é um novo momento, não é um novo normal, odeio esse termo, mas é um novo momento de se pensar a branquitude a partir dessa articulação de produção de conhecimento e de ação, e aí eu acho que o programa nasce dessa inquietação, né? Como é para tu, Paola? Como é para você aí? Como é que nasce o programa para você?
Bom, acho que o programa nasce para mim também dessa mesma inquietação, né, de que a gente, como eu comentei, né, eu estou à frente da Afroeducação desde 2008, mas eu me reconheço, né, dentre as minhas identidades, enquanto uma mulher branca antirracista, desde, na verdade, o início da faculdade, né, fiz jornalismo na faculdade, lá nos anos de 2003, e desde então eu passei a me entender a partir desse lugar, porque fiz parte, né, de um coletivo na época da faculdade que se chamava Dandaras, que foi fundado por mim e duas mulheres negras, né, na época, Cíntia Gomes e a Gabriela Watson, e nós então começamos a atuar, né, pensando as mais diferentes formas aí dessas culturas negras, negritudes e também, né, de processos de luta pela equidade racial. E eu era, enfim, a figura branca daquele coletivo, né? E eu ali naquele processo eu fui percebendo como que, né, qual que era então a diferença, onde que a gente se distanciava e onde que a gente se aproximava a partir dessas nossas diferenças, né? Porque a diferença em si ela não é um problema, né? A diferença na verdade é o X da questão, quando a gente saca que sim, nós somos diferentes e a gente precisa atuar, né, a partir dessas diferenças, valorizando essas diferenças, e aí sim estabelecer equidade, que é diferente de igualdade, né? A gente não está estabelecendo uma igualdade, mas uma justiça racial. Eu comecei a também refletir sobre isso sem dar o nome, né? Sem refletir que o nome disso era, de fato, branquitude, né? Era pensar criticamente a minha branquitude, e eu acho que foi um processo muito rico para que eu, de fato, conseguisse entender quais eram as minhas limitações dentro da luta. Porque a gente vive hoje um momento muito complexo de realmente... De que a sociedade nos pede agora que olhemos para a nossa responsabilidade enquanto grupo, né? Enquanto povo. A Ana Paula Sogani falou, adorei, povo branco, né? O seu povo, ela conversando com a Lilia Schwartz. Então, como povo branco, de que o racismo é de nossa responsabilidade, de que a história do racismo é também a história do povo branco. E aí eu acho que a gente... isso está pulsando, porque o racismo está sendo televisionado, o racismo cotidiano, de longa duração, histórico, que cotidianamente mata pessoas negras, é violenta em todos os aspectos, né, em sociopolítico, afetivo, chegando a mortes, números agravantes de morte, né, como o genocídio que acontece aqui no Brasil. Mas a gente está vendo esse movimento agora de responsabilização, de chamada à responsabilidade, né? Tanto das pessoas negras, de chamada à responsabilidade das pessoas brancas, como as pessoas brancas, algumas parece que acordando para a sua racialidade. Eu vou pegar aqui, inclusive, para a gente fazer um pouco diferente, eu vou pegar aqui o livro que foi marcante na minha vida, depois, posteriormente a ele, foi a tese da Cida Bento e o livro Aqui Ninguém é Branco, da Liv Sovic. Mas na minha história, acho que cada um tem uma história de como é que se encontra, né? Na minha história foi esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, chama Branquidade, né? Identidade Branca e Multiculturalismo, organizado pela Vron Ware. É uma inglesa que também estuda escrito da branquitude, é uma feminista branca. E aí, quando eu peguei o livro e comecei a ler, e eu fiquei pensando, procurando aqui, em que momento vai falar do racismo, né? Eu ainda muito pautada em querer só entender o racismo, e na realidade fala do racismo porque fala sobre estudos críticos da branquitude. Foi meu primeiro contato, foi a primeira vez que eu vi essa teoria. Isso tem, bem, o livro aqui está de 2004, isso tem essa data, porque assim, o livro tinha acabado de ser lançado, é um livro, inclusive, raro de encontrar. Algumas pessoas toda vez que eu falo do livro, algumas pessoas que vão procurar na estante virtual, falam que o livro às vezes está por 100 e poucos reais. Eu acho isso muito impressionante. Mas ele tem uma versão em PDF também, tem uma versão aberta. E aí eu acho, aqui começa a minha trajetória, assim, um encontro com artigos da Liv Sovic, com artigo do professor Kabengele Munanga, com a Amélia Sistem, enfim, com essa caminhada
rápida que eu dei para entender a construção dessa identidade branca enquanto povo, né, e atrelada à configuração da operacionalização do racismo, foi assim que eu disse, ok, então é aqui que eu quero me posicionar enquanto pesquisadora de relações raciais. Duas questões, não só de me apresentar, mas o que me inquieta. O que me inquieta é que aí eu tenho praticamente 20 anos de estrada na teoria dos estudos críticos da branquitude e todo dia penso o quanto é difícil se responsabilizar, ter uma postura responsável e crítica e vigilante com relação ao racismo e o que se pode ser feito para esse desmantelamento estrutural da branquitude. Eu e Ana, enquanto os corpos brancos, né, que fazem parte dessas organizações, né, tanto da AFSU, nós somos, na verdade, as exceções, né? Nós não somos a maioria, né, nessas organizações, nós somos, na verdade, as exceções, o que faz todo sentido, porque, afinal, são organizações que atuam para a equidade racial no Brasil, com foco, né, nessa valorização, principalmente das negritudes, e não faria sentido ser protagonizado de maneira majoritária por pessoas brancas. E a gente, então, quando, né, observa esse grande movimento que nós temos tido, né, no mundo todo, nos últimos dias, será que agora vai? Ou será que já está assim? Será que daqui a um mês essas questões vão continuar sendo tão relevantes como estão sendo agora? Sinceramente, eu espero que sim. Eu espero que sim, mas é aquilo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. E a gente está nisso há 15, 20 anos e refletindo sobre as questões e entendendo a complexidade dessas questões, porque é um processo de vigilância diária sobre o nosso racismo. É um processo de desconstrução das nossas colonialidades que tem que acontecer diariamente, né? Dioturnamente. A gente acorda e vai dormir refletindo e racializando a vida da gente, porque, caso contrário, se a gente não fizer isso, a nossa branquitude nos toma de assalto. Né? E a nossa branquitude vem, a gente simplesmente usufrui dos privilégios e passa em branco, né? E a vida passa em branco. A gente precisava fazer mais alguma coisa, né? Mais uma reflexão, e aí a gente então traz a público hoje esses diálogos que não serão só protagonizados por mim e pela Ana. Hoje é só o primeiro encontro, de vários encontros que vão acontecer semanalmente, né? Então, a nossa intenção é realmente que essa discussão perdure, né? Que a gente, de fato, possa trazer esses questionamentos, né, sobre os nossos lugares de fala para os nossos cotidianos. Não é, Aninha? Que você tem essa mesma sensação que eu, desse gato escaldado tem medo de água fria, às vezes? Na realidade, sim, e queria colocar duas coisas, assim, junto com isso. Uma é que queria deixar, assim, registrado, né? A gente está fazendo também esse esforço. Estava com duas amigas que são da rede de juristas feministas, a gente brincando com isso, esse esforço de não falar, queria deixar aqui claro, não, nada de claro, nem claramente, né? Mas queria deixar registrado que, mesmo que a gente faça esse esforço de vigilância cotidiana, né? Isso não quer dizer que a gente não receba também, cotidianamente, os privilégios da branquitude estrutural. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, né? Por isso há necessidade mesmo da gente estar conversando com várias pessoas de áreas completamente diferentes para poder estar pensando ideias realmente para essa concretude das ações antirracistas. Porque eu faço a minha vigilância individual, você faz a sua, mas a gente não é barrada na entrada de um shopping. A gente não é seguida
pelo policial, enfim, de polícia que eu nem vou explorar a quantidade de exemplos que transbordam o privilégio branco com relação à relação das pessoas com a polícia, né? Então, esse é um ponto que eu queria insistir. Eu acho que esse exercício que a gente faz de uma leitura diária, né, de livros ligados à questão da branquitude, ou livros ligados a uma literatura negra que possa, a grande importância que eu hoje, enquanto branca, hoje digo porque cada vez mais isso é muito explícito para mim, o quanto é importante ler literatura negra para mostrar como é que a população negra retrata a população branca, sabe? Para além de descobrir outros universos, eu estou me descobrindo quando eu me olho ali na escrita da literatura negra, sabe? Eu estou acabando de ler, estou bem acabando, espero acabar hoje, um livro da Alice Walker, que chama A Terceira Vida, de Grange Copeland. E a Alice Walker, ela está falando de 1940, e ela está contando ali como é que é a vida de uma família negra marcada, esmagada pela branquitude americana, sabe? Pelos brancos americanos. Como é que isso marcou a mentalidade do homem negro. Então, assim, é nesse espaço que eu também revejo a minha branquitude. Então, ou seja, isso é um exercício diário, é um exercício que não tem a ver só com pensar, tem a ver com realmente uma reconfiguração subjetiva, mas estruturalmente a gente esbarra com esse acervo aí de privilégio que a estrutura, que instituições oferecem para a branquitude. Então, por isso que esse é um ponto, assim, né, em diálogo com Paola, que vamos pensar essas convidadas e esses convidados das diversas áreas possíveis. A gente quer conversar com o pessoal que está pensando teoria crítica sobre branquitude, né, teoria crítica de branquitude, a gente quer pensar com quem está no cinema, com quem está nos entretenimentos, né, dos diversos entretenimentos, influenciadoras, influenciadores, que possa trazer para a gente respostas de diversas áreas. Respostas no sentido de, poxa, o cinema poderia pensar isso. Poxa, como é que é a ação afirmativa na publicidade? Como é que estão as leis? Como é que está realmente a configuração de leis, né, com relação à ação afirmativa na publicidade? E como é que é isso na prática? E como é que ressoa isso na sociedade? Enfim, a gente quer conversar sobre tudo. Outra coisa, falei demais e esqueci o outro ponto, que era um ponto que eu queria pensar junto, que era esse, né, que na realidade a estrutura, ela oferece privilégio que transborda o corpo individual. Sobre a questão do que a gente está vivendo hoje. Do que a gente está vivendo hoje, eu ainda não consigo elaborar um pensamento completo sobre isso, mas eu queria trazer uma inquietação que dialoga com isso que a Paola falou para a gente, né? Como é que é isso? Eu acho que tem uma coisa interessante, difícil, sofrida, né? Bastante na atual conjuntura, mas para analisar o comportamento da branquitude, eu acho que a gente tem aí várias coisas a se pensar. Uma coisa é como é que a gente está vendo o comportamento do povo branco se dividindo, como sempre foi, mas se dividindo entre aqueles que estão se racializando, se colocando compromissado com a responsabilidade de confrontar sua racialidade branca, entendendo que sua racialidade branca é construída intrinsecamente com racismo, mas tentando ver disso uma responsabilidade de fazer diferente. Mas o tempo histórico que a gente está vivendo, eu queria muito pontuar isso, porque isso é uma coisa que me inquieta demais. O tempo histórico é o tempo da extrema-direita. A gente está sendo governado por um governo de extrema-direita autoritário. O grande complexo econômico dos Estados Unidos está sendo governado por um também governante com tendências de supremacismo branca, né? Com ações de supremacismo branco. O supremacismo branco nos Estados Unidos já se mostrou historicamente violento, né, que se chama apartheid. A gente também vive um apartheid, uma guerra civil no Brasil. Então, assim,
é importante que se diga isso, porque a gente não pode fazer uma crítica à branquitude desatrelada a um momento histórico extremista, fundamentalista da extrema-direita que a gente vive hoje. E aí, por que eu digo isso? Porque quando essa violência aparece, muitos comportamentos de pessoas brancas é de piorar essa violência e de negar essa violência, né? E não de se responsabilizar enquanto pessoas brancas. Então, a gente também tem esse público enorme que, ao se confrontar com sua branquitude, se torna mais violento ainda, porque, na realidade, está se confrontando com a possibilidade de perder os seus direitos, o seu poder, o seu privilégio e o seu conforto de mainstream, né? de status quo e de lugar de poder histórico. Então, por exemplo, no caso do menino Miguel, né, o caso aqui da assassina do menino Miguel aqui em Recife, eu não sei, e aí falo, agora eu me lembrei que você está em Maputo e que a gente pode estar conversando com pessoas do mundo inteiro, né? Mas aqui em Pernambuco, Nordeste do Brasil, na cidade de Recife, né, uma mulher de classe média alta, de aristocracia, de nome de aristocracia colonial recifense, estava em momento de isolamento com a moça trabalhadora doméstica na casa dela, o que já é errado, e a trabalhadora teve que levar o seu filho para trabalhar, essa moça trabalhadora deixou o seu filho aos cuidados dessa patroa, e essa patroa, o menino pediu a mãe, a patroa colocou o menino no elevador sozinho e apertou um botão e o menino foi parar no 9º andar e faleceu. E saiu, desceu do elevador, não sabia o que fazer, viu a mãe embaixo, a trabalhadora doméstica estava cuidando dos cachorros da patroa. Enfim, um caso terrível, um caso de um racismo chocante, mas que eu escuto aqui na branquitude recifense coisas do tipo: nossa, vocês estão sendo muito radicais. Nossa, foi um acidente. Olha como ela está sofrendo. Ela escreveu uma carta pedindo perdão e publicou no jornal. Não teve a decência de entregar essa carta para a mãe do menino, porque ela sabe que ela é uma assassina. Ela sabe disso. Então, assim, o processo hoje é um processo complicado, porque a gente não está tendo só ações de pessoas querendo entender o racismo para se tornar antirracista. A gente está tendo diversas manifestações e algumas muito graves de supremacismo branco. Então, era esse ponto que eu queria trazer também, porque eu acho que esse ponto é importante para que a gente possa, juntas e juntos, né, com as convidadas e convidados que vão vir aqui com a gente, pensar essa branquitude na sua complexidade, assim, que realmente, e locando no momento atual de vários governos extremistas de direita. E aí, o que você acha disso, Paula? Eu acho que é isso mesmo, e eu acho que é importante a gente fazer a reflexão, e esse é o nosso objetivo, inclusive, né, que essa série de diálogos demonstrem como que o marcador, né, de diferença de raça, ele está em diálogo com os marcadores de gênero, de classe, né? Porque essa história, por exemplo, que acontece aí em Recife, que a Ana acabou de comentar, ela acontece porque essa mulher é uma mulher branca, né? De uma classe de muito poder econômico, né? Então, assim, a gente tem classe e raça sendo aí interseccionalizados, né? A ideia da interseccionalidade que é trabalhada, por exemplo, por, enfim, uma série de autoras, né, mas que foi uma das percussoras desse trabalho foi a pesquisadora afro-americana Kimberly Crenshaw, né, e a gente, então, a gente precisa compreender, né, assim como também uma pesquisadora afro-americana chamada Angela Davis, né, diz para nós, né, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, que gênero também é informado por raça, né, assim como classe. Não é à toa que essa trabalhadora doméstica é uma mulher negra, né, que
em sendo mulher e em sendo negra, teve que levar o seu filho para o trabalho, não pôde deixar de trabalhar durante a pandemia e perde o seu filho a partir desse assassinato, né, de um assassinato que está totalmente interligado com os valores da branquitude, né, e das desigualdades de classe, né, no Brasil. E que, infelizmente, são questões que nós vemos em várias partes do mundo. Não é à toa que a gente também ouve agora, né, houve uma comoção tão grande em relação à morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas o quanto também que nós temos pessoas sendo assassinadas, né, pessoas negras, corpos negros sendo retirados, né, suas vidas sendo ceifadas, infelizmente no mundo todo. E isso tem a ver, isso é uma responsabilidade também nossa, e eu falo aqui enquanto mulher branca, né, que preciso entender que esse sistema, ele só existe, ele só é racista, né, ele só é machista, patriarcal e desigual em termos de classe, porque há figuras, né, há pessoas que fazem parte dessas sociedades, que usufruem dos seus privilégios, sem questioná-los, né, sem abrir mão deles, entendendo que, mas eu não tive a intenção, não foi bem assim, né, não era isso que eu imaginava. Não é à toa que essa mulher, ela consegue ter a carta publicada num jornal, né? Olha o poder que se tem, olha o acesso que se tem, né? Aí ela não ficou presa? Também vale dizer que ela não ficou presa porque ela pagou uma fiança de 20 mil. Precisa também ficar registrado a vida dessa criança negra, né, vale 20 mil reais, né? Olha o tamanho, né, do absurdo que a gente está falando aqui, e isso é branquitude, né? Falar disso é falar de branquitude. A gente tem intenção, né, então, a cada semana, de ter aqui pessoas diferentes que vão ter esses olhares, né, diversos em torno dessas temáticas, e nós vamos também ter momentos em que a gente vai trazer, não só vamos citar, né, nomes, referências de textos, né, de pesquisadoras e pesquisadores desse tema, mas vamos também ter um momento de dicas, né, específicas, que a gente hoje já se preparou para trazer, né, Aninha? Então, já quero aqui aproveitar para trazer a minha dica de hoje, e depois já passo a bola para você também, né? A minha dica de hoje é uma dica que, inclusive, eu acho que vai ser bastante especial. Eu sei que nós temos aí muitas pessoas que nos ouvem, não só do Brasil, mas felizmente aqui também de Moçambique, uma vez que eu tenho estado aqui em Moçambique nos últimos meses, né? E tenho a felicidade de ter encontrado pessoas muito especiais na minha caminhada, que têm, né, feito essa caminhada comigo, mas pessoas também em países da Europa, né? A gente tem gente de Portugal, por exemplo, que está acompanhando a gente aqui. Agradeço muito, inclusive, pelos comentários, né? Muita gente aqui já tá comentando e dizendo que está acompanhando essa conversa, então ficamos realmente muito gratas e muito felizes com isso. E a minha dica tem muito a ver, então, né, com esse lugar de Portugal, mais especificamente, porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, espero que sim. É um livro, né, da Grada Quilomba, a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora portuguesa, mais de ancestralidade, aí, ó. Muito bom. Mas de uma escritora portuguesa de ancestralidade cabo-verdiana e também de São Tomé e Príncipe, né? E ela escreve o Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, um livro que foi publicado pela editora Cobogó, né, no Brasil, que ela, na verdade, é a pesquisa dela de doutoramento que ela defendeu na Alemanha, então foi escrita, não foi escrita em língua portuguesa, né, então houve uma tradução para a língua portuguesa para chegar nessa publicação aqui, nessa edição, e eu separei, na verdade, 2 trechos que eu gostaria de compartilhar. Meu áudio está melhor agora? Tá melhor.
Não sei como é que o pessoal vai responder, mas para mim tá melhor. Legal. Não, o pessoal aqui ninguém falou mais nada, então eu estou imaginando que tá bom. E aqui vou ler, então, à luz de velas, aqui, procurar a vela para conseguir enxergar 2 trechinhos, né, desse livro que eu acho que são bem importantes para a nossa conversa. O primeiro que eu quero ler está na página 204, bem já no finalzinho, né, dessa página, em que a Grada vai dizer o seguinte. Ela diz assim: o racismo, ele não é um problema pessoal, mas um problema branco, estrutural e institucional que pessoas negras experienciam. Esse é um acontecimento comum para negras e negros quando abordamos a questão do racismo, né? A intimidação, por um lado, e a patologização individual, por outro. Ambas controlam mecanismos que impedem que o sujeito branco ouça verdades desconfortáveis, que, se levadas a sério, arruinariam o seu poder, né? Eu tenho tido a oportunidade de, em alguns momentos, fazer diálogos de branco para branco. E eu acho que esses diálogos, né, de pessoa branca para pessoa branca, e eu acho que esses diálogos, eles são essenciais na luta antirracista, porque, de fato, a gente precisa, enquanto pessoa branca, não só refletir sobre como que nós fazemos parte da engrenagem do racismo, mas também entendermos que vai doer, né? Que vai gerar desconforto. Porque, afinal, a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente vai sair da nossa zona de privilégios simplesmente ao pensar criticamente sobre a nossa branquitude. Né? E não é à toa que realmente queiram jogar a conversa para baixo do tapete. Né? Tenham a vontade de se colocar daquela forma, dizendo, não, isso não é necessariamente comigo, né? Isso não diz respeito a mim, porque eu não sou racista, porque eu tenho um amigo negro, porque a minha empregada doméstica é negra, ou porque eu já me relacionei amorosamente com uma pessoa negra. Essas questões não são justificativas, né, pura e simplesmente para a desconstrução da branquitude. Né? Desconstruir a branquitude vai muito além dessas questões. E aí eu quero emendar a minha fala num outro trecho desse mesmo livro aqui, né, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, na página 102, em que a Grada ela vai trazer a seguinte questão. Ela vai dizer assim: em geral, mulheres brancas são extraordinariamente relutantes em enxergarem-se como opressoras. Como Hazel Carby escreve, o envolvimento de mulheres brancas no imperialismo e no colonialismo é reprimido, e os benefícios que elas, como brancas, obtiveram da opressão de pessoas negras são ignorados. Os benefícios de uma pele branca não se aplicaram apenas a um punhado de sinhás de uma plantação de algodão, chá ou açúcar. Na verdade, todas as mulheres se beneficiaram em níveis diferentes da exploração econômica das colônias. Então, eu sinto, né, quando eu leio esse trecho do livro Memórias da Plantação da Grada, ele me chama a essa responsabilização, né, enquanto mulher branca, de entender qual é o meu lugar de fala, qual é a representação, né, que eu carrego comigo, como que os privilégios raciais atingem a minha vida, apesar dos privilégios de gênero não atingirem, porque eu continuo sendo mulher, né, então eu sou oprimida por ser mulher, mas sendo mulher branca, esse nível de opressão vai acontecer num outro lugar, né, de uma outra forma
eu vou atingir, eu vou estar dentro de uma pirâmide de privilégios sociais mais beneficiada do que mulheres negras. E mais ainda do que, por exemplo, se a gente for categorizar ainda mais, do que mulheres transnegras, que estarão na base dessa pirâmide, no que diz respeito ao acesso aos direitos. E fazer essa reflexão, né, e essa reparação histórica, eu sinto que é essencial. E não é à toa que a gente inicia os diálogos para não passar em branco exatamente com duas mulheres brancas trazendo essas provocações como aqui no dia de hoje, né, Ana? Exato, exato. Muito bom. Muito bom falar isso. É difícil, né, ler a Grada Quilomba, e aí esse movimento da gente dizer, né, para as pessoas, não é fácil, mas ele é fundamental para a reconstituição das relações interpessoais, as relações institucionais e as relações estruturais, né? Uma outra coisa, por exemplo, quando a Grada traz essa questão das mulheres brancas, que enfim, você já explorou, mas eu fiquei pensando numa imagem de um livro do... Não é o Angola, do... Ai, me fugiu o nome. Marcelo de Salete. Sim. O Cumbe. Eu não lembro se é no Cumbe ou é no Angola, Janja? Angola, né? Que tem tem um desenho do Marcelo de Salete que é mostrando uma mulher branca num ato de violência com relação à mulher negra. É uma imagem muito marcante. Me veio aqui, por isso que a gente está sem a referência dela aqui, né? A imagem me veio quando você leu o texto e me veio essa reflexão, né? Como é que a gente consegue reconstituir essas relações de afeto e a responsabilidade mesmo para a reconstituição sistêmica dessas relações, né? Porque com esses privilégios, para se configurar esses privilégios para as mulheres brancas, muita dor e muita violência foram constituintes, né, desse privilégio. Então, como é que a gente faz isso? Inclusive, tem uma outra parte aqui da Grada Quilomba, depois eu vou dar minha dica aqui, mas tem uma outra parte também que eu acho muito legal, porque a Paola traz isso, como é que a gente constrói o processo de responsabilização. Aí a Grada, no início do livro, ela vai dialogar com o Paul Gilroy e ela vai pensar etapas da constituição da identidade branca, né? E aí, num último momento que ela traz isso, né? Existe uma etapa de responsabilidade, a etapa da identidade branca, que é quando esse sujeito, né, essa pessoa branca, ela já se entende racializada e ela se coloca para pensar a sua responsabilidade nisso, né? E aí a Grada fala assim, reparação, né? É preciso reparação. Então, reparação significa a negociação do reconhecimento. O indivíduo negocia a realidade. Nesse sentido, esse último estado é o ato de reparar o mal causado pelo racismo, através de mudanças de estruturas, agenda, espaço, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono do privilégio. Esses diversos passos revelam a consciência sobre o racismo, não como uma questão moral, mas sim como um processo psicológico que exige trabalho. Nesse sentido, em vez de fazer a clássica pergunta, eu sou racista? E esperar uma resposta confortável, o sujeito branco deveria se perguntar como eu posso desmantelar o meu próprio racismo. Acho que essa é uma pergunta que a gente também coloca aqui para nos outros programas que ela fique também aí, né, como uma pergunta sujeito ator, né, uma pergunta ator social aqui do nosso programa. Como eu posso desmantelar meu próprio racismo? Tal pergunta, então, por si só, já é o início do processo, né? Então, eu acho que... E aí fica esse desejo da gente, né, de que a troca com convidadas e convidados seja para que a gente pense essa mudança de agenda, essa responsabilização nas diversas esferas da branquitude. A minha dica é um livro bem recente, inclusive aqui fica o branco com o branco ficou, acho que propositalmente apagado,
Inclusive, eu suspeito que é para pensar que a identidade racializada branca não é colocada em xeque, né? Mas a Paola colocou aqui, o nome do livro é Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? De uma autora inglesa, mulher negra, ela é de descendência nigeriana, né, com família nigeriana, mas nasce já na Inglaterra, Reni Eddo-Lodge. Tá? Esse livro foi lançado pela editora Letramento, que inclusive é a editora que já lançou livros da Paola aqui. A editora Letramento é que traz esse livro para o Brasil. Eu escolhi esse livro porque esse livro é muito recente. A gente tem várias outras dicas, no passado a gente vai trazendo dicas, mas eu gosto desse livro. Primeiro porque ele é recente mesmo, acho que ele teve um pré-lançamento em fevereiro, e eu acho que um pouquinho antes da pandemia, a Letramento realmente começa a vender ele, é muito recente, a chegada dele no Brasil é muito recente, e a Reni Eddo-Lodge, ela é jornalista. Então, a escrita dela é muito interessante porque ela dialoga com comunicação. E ela dialoga com esse momento histórico que a gente está vivendo. Inclusive, tem um momento, ela está falando da branquitude inglesa, da branquitude da Grã-Bretanha, né? Ela está questionando um outro tipo de branquitude, mas que é interessante quando a gente enxerga aqui, a gente olhar o que a branquitude tem de global e que, inclusive, nos coloca como semelhanças, né, no processo da construção da branquitude, e o que tem de diferente por causa das nossas características e nossas especificidades, inclusive da própria história, né, de colonização. Então, inclusive, ela coloca isso, ela fala assim, que quando ela vai para a faculdade e ela quer entender um pouco mais da história dela, né, enquanto mulher negra, ela percebe que os ingleses e as inglesas não questionam a escravidão. E não questionam como é que eles são tão ricos e que esse dinheiro, dessa riqueza dessas pessoas, tem a ver com o processo de escravidão, tem a ver com a responsabilidade na escravidão, ou seja, é um dinheiro que vem das plantações, né? Disso que a Grada Quilomba vai falar, das memórias da plantação. E aí, quando se começa a questionar a branquitude, algumas pessoas vão falar, nossa, é verdade, né? Essa nossa herança, né, de riqueza, ela vem desse fruto. E como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não me coloquei responsável a isso, né? Então, é bem interessante, assim, porque é uma outra territorialidade para pensar. Quem faz o prefácio é Gabi de Pretas, do canal de Pretas, né? E aí eu vou ler, na realidade, um pedacinho do prefácio da Gabi, que é para chamar as pessoas brancas para lerem. Então, ela fala assim, já no final do prefácio dela, ela fala assim, se você é uma pessoa branca que vive perguntando por aí qual é o seu papel na luta contra o racismo, esse livro é para você. Se você é uma pessoa branca que jamais pensou a sua brancura, esse livro também é para você. Agora, se você é uma pessoa negra que já não aguenta mais debates, esse livro também é para você. Porque ele vai trazer a sensação de que alguém finalmente falou o que você sempre quis gritar aos quatro ventos. Tá? Então, esse livro é interessante de ler. Ela traz, inclusive, um momento em que ela vai fazer uma entrevista com um político branco de extrema-direita e ele fala horrores, e ele deslegitima a identidade nacional dela. E fica o tempo todo dizendo, você não é para estar aqui. E aí, foi o meu primeiro... Ler esse livro foi o meu primeiro momento... não o primeiro momento de reflexão, claro, a gente já vem refletindo isso há muito tempo. Mas foi um momento que eu pensei, a gente precisa entender a branquitude da extrema-direita também. A gente precisa, que o Lourenço Cardoso coloca como branquitude acrítica, né? A gente precisa também olhar para isso, porque essas reações fundamentalistas e do supremacismo, elas estão dando corpo e estão dando o tom da atualidade. E estão fazendo isso porque a gente teve, durante o final do século XX e o início do século XXI, muitas conquistas de direitos civis para a população negra no mundo inteiro. Então, para mim, essas reações extremistas, elas são exatamente fruto dessas conquistas,
né, da legitimidade das conquistas dos direitos civis que, né, estão datados aí de 40, 50 nos Estados Unidos, mas aí cada processo territorial tem aí suas lutas configurando um conjunto de ganhos nas políticas de ações afirmativas, na conquista de espaços, na conquista de lugares, que fez com que borbulhasse novamente esses fundamentalismos. Então, o livro, essa é a minha dica. Olha, a gente não vai só dar dica de livro, tá? A gente começou hoje assim, não é isso. A gente vai conversar sobre várias outras coisas, e a ideia é que também, né, as pessoas tragam, né, Paola, de alguma forma aí nos nossos canais, na Afroeducação, no Instituto Ela, que tragam dicas também para a gente, para que a gente possa criar. Eu vi uma postagem da Ana Paula Chongani, né, muito interessante, que ela fala isso, assim, que ela fala, olha, brancos, vocês têm que começar a criar os seus referenciais de antirracismo. Quem são as referências para vocês? Vocês precisam das referências de vocês. Eu achei aquilo tão importante, Ana Paula, eu achei aquilo tão importante, né? De alguma forma, se isso chegar aqui a você, eu queria realmente deixar público, porque a gente precisa olhar para isso também, né? A gente precisa olhar para a complexidade da branquitude, a heterogeneidade da branquitude, né? E que aonde é que estão essas histórias de brancos antirracistas para que entre no bojo das histórias decoloniais, para que a gente possa ampliar aí, quebrar a unicidade de um discurso hegemônico de narrativa de branquitude nessa relação de poder, né, e pensar outras narrativas que não necessariamente estavam juntos, que estavam recebendo os privilégios por serem brancos, mas que estavam juntos da tentativa de uma outra narrativa. Então, fica aí essa reflexão para a gente, esse desafio para a gente que eu li aí, que a Ana Paula colocou, e que eu achei super pertinente, assim, sabe? Porque eu vivo falando isso e continuo falando. Também acho que a gente tem que ler literatura negra, literatura indígena, outras literaturas, enfim, conhecimentos outros, né? Mas também buscar quem é essa literatura antirracista, aonde a gente começa a configurar essa literatura e esse fazer antirracista. Acho que é isso. Inclusive, Ana, já aproveitando esse seu gancho, né? Eu acho que tem um ponto aqui já de um desafio que nós, né, combinamos de já aproveitar essa live para fazer um desafio, né? Nós já estamos aqui com bastante gente ao vivo com a gente, muita gente mandando comentários, né? Agradeço novamente pela participação de todo mundo. A gente vai inclusive, ter momentos aqui que eu vou também trazer, né, alguns desses comentários aqui para a nossa tela, mas antes disso, acho que é o momento da gente fazer o desafio de hoje, né? E o nosso desafio, que é esse desafio, né, de, puxa, ok, como de fato trago, né, essa perspectiva da luta antirracista para a minha vida, né? E o meu desafio, e o desafio da Ana, que é o nosso desafio conjunto, né, para quem está nos assistindo agora ao vivo, é o seguinte: o Instituto Ela, Criações Educativas, para quem quiser saber, inclusive, né, acessa lá o site, né, institutoelaeduca.com.br. As meninas estão com um curso, né, que começa já na terça-feira, sobre necropolítica e branquitude, que vai ser ministrado, né, pela Ana Helena Passos e pela Cimeia Mello, uma outra parceira amigaça, né, minha e da Ana, que faz parte, é uma das sócias do Instituto Ela, nosso coraçãozinho aqui, né, para a Débora e para a Cimeia. E esse curso ele está sendo promovido em parceria com o Diáspora, né, Diáspora.black, uma organização que foi fundada por diferentes, né, pessoas negras muito importantes dessa nova geração, inclusive, né, de uma geração mais recente, de pensar o empreendedorismo negro no Brasil. E o Diáspora.black, então, tem sido, né, um parceiro desse curso, e é um curso que vocês, entrando no site do Instituto Ela, vão ter mais informações. E a nossa chamada aqui, o nosso desafio é para que
se houver pessoas que estão nos acompanhando neste momento e que tenham, né, as condições e o interesse, a vontade de apoiar financeiramente para que jovens, negros e negras, que não têm condições financeiras deste momento de participar desse curso, por favor, deixe o seu nome aqui nos comentários, deixe o seu contato, o seu e-mail. A gente na Afroeducação vai se responsabilizar por entrar em contato com você e você vai nos dar, enfim, a gente vai te dar, né, o caminho para que você possa fazer a sua colaboração financeira e a gente consiga garantir bolsas, né, mais bolsas para que pessoas negras consigam, jovens, né, principalmente, o nosso público é esse, que jovens negros e negras possam ter acesso a essa formação. Então, fica aqui o desafio, né, Ana, até porque refletir criticamente sobre branquitude é também fazer reparação econômica, né, é também pensar sobre este lugar. Então, eu deixo esse desafio, deixem os nomes de vocês aqui, quem puder colaborar, com a quantia que for, nós não vamos estabelecer aqui um valor específico, né? A gente vai entrar em contato com você e você vai dizer, olha, posso colaborar com X, né? E a partir daí, então, a gente vai repassar esse valor para que essas pessoas consigam acessar o curso. A gente já tem, inclusive, recebido, né, Ana, pessoas interessadas em colocar isso. Gostaria muito de fazer o curso, mas não tenho condições financeiras nesse momento de fazer. Então, a gente vai direcionar para essas pessoas e também nos responsabilizamos, né, para divulgar depois nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Afroeducação, quem foram, né, as pessoas, quantas bolsas a gente conseguiu viabilizar a partir dessa chamada que a gente está fazendo aqui nesse momento. Exato. Divulgar ou não também, né? Se a pessoa não quiser ser divulgada também, a gente não divulga. Não divulgar necessariamente o nome, mas divulgar se a gente teve, né, a colaboração e quantas bolsas foram possíveis, né, de serem ofertadas a partir desse desafio que a gente está colocando aqui nesse momento. E esse desafio, inclusive, não é só para pessoas brancas, né? A gente entende que há uma classe já negra que tem acesso a condições financeiras mais benéficas e que poderão também colaborar, mas eu acho que o nosso primeiro chamado é, de fato, de branco para branco de novo, né, para que a gente possa entender essa nossa responsabilização e a reparação também econômica que nos cabe. Para não passar em branco. Exatamente, né, para não passar em branco. Ana, tem algo para acrescentar para esse momento ou posso já trazer aqui alguns comentários de destaque do pessoal que está mandando para nós? Quero ver os comentários, quero conversar com as pessoas. Quando é que vai ser aquele momento? Ótimo. A gente já tem aqui, inclusive, pessoas já colocando, né, a questão de que a contribuição financeira é muito importante, né? Então, muito obrigada por isso. Cláudia Mogadoro já disse que vai aqui colaborar conosco, né? Shirley Diniz também, que não é à toa, é a minha excelentíssima mãe, que eu agradeço muito, né? Querida, que saudade! Pela contribuição. Eu acho que uma das razões, inclusive, para que eu esteja aqui neste lugar é também por ter uma mãe que sempre fez, né, essas críticas junto comigo, desde muito pequena, que estabeleceu possibilidades para que eu refletisse sobre o meu lugar no mundo, né, e sobre os meus lugares de privilégio, inclusive, né. Isso, sem dúvida alguma, tem uma contribuição muito importante da minha mãe, né, é fato. Ela é uma querida. E ela estava com a gente quando a gente comprou o livro da Grada e ficou na fila. Verdade. Bom, Lisandra também estava aqui conosco, né? Trouxe a importância desse diálogo. Tiago Marques também, né? Trouxe aqui que ouviu, né, de amigas brancas num grupo só de brancos que se sentiriam desconfortáveis em debater sobre racismo e branquitude sem ter pessoas negras, né? Quer comentar um pouco
pouquinho sobre isso, Ana, enquanto eu vou selecionando aqui outros comentários? Tiago, é interessante, super interessante. Acho que várias pessoas pensaram isso. Que bom que essas pessoas falaram para você, para a gente poder estar conversando sobre isso. De novo, eu vou trazer a Shongani, porque na realidade eu assisti faz pouco tempo, então está fervendo, né? Mas eu achei muito interessante. Ela ocupou o Instagram da Jujut, né? Jujut, nunca sei falar, Jujut, família Juju. E fez uma conversa com a Lilian Schwartz, né, sobre branquitude. Eu achei super interessante. E aí ela fala isso: eu não aguento mais, não sou eu que tenho que falar sobre a branquitude das pessoas, sabe? As pessoas brancas têm que ter a responsabilidade de falar sobre seu povo. Então, eu faço as minhas palavras das palavras da Ana Paula Shongani, porque eu concordo com isso, né? A gente vai conversar também, né, Tiago? Tiago, avisa aí as suas amigas e amigos brancos que a ideia é que a gente também converse com pessoas negras aqui, tá? O programa começou hoje e a gente queria realmente que fosse com 2 mulheres brancas, porque a gente quer conversar majoritariamente com pessoas brancas, inclusive nessa proposta prática de pensar ações antirracistas em todas as esferas, na esfera individual, na esfera institucional e na esfera estrutural mesmo, pensar política e, quiçá, política pública, né? E aí, a ideia é que a gente consiga conversar com o maior número de pessoas brancas possíveis. Agora, a gente vai, em alguns momentos, a gente está tentando, inclusive, trazer convidadas e convidados negras e negros para fazer esse diálogo junto, não no sentido de que as pessoas negras é que têm que falar do racismo, mas no sentido de que, em alguns momentos, esse diálogo tem que ser em conjunto. Em outros momentos, não. Em outros momentos, tem que ser pessoas brancas se responsabilizando para repensar sua branquitude. É um desafio, dá frio na barriga, tá? Eu não queria dizer assim que é confortável, não. Porque eu acho que eu não queria passar essa sensação que, porque a gente estuda há muito tempo, isso nunca vai ser confortável. Porque não é fácil estar na história do povo dominador. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Não será fácil por uma longa caminhada. Mas a gente está realmente aqui se colocando aberta para construir esse programa assim, né? Dessa forma, e chamando majoritariamente as pessoas brancas. Acho que é isso que eu queria. Sim, e temos também a participação, né, de pessoas brancas e negras aqui conosco, né, como a Cláudia Bispo, por exemplo, que traz, né, um comentário, acho que me alegra muitíssimo, né? Ela se coloca aqui enquanto mulher negra, mãe solo, avó, atriz, diretora, coreógrafa, gestora e ativista cultural, e diz que se sente contemplada pela discussão, pelo aprofundamento deste tema, que está no cerne do racismo, né? Então, muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Queria também trazer uma fala da Cimeia Mello, que quando teve domingo a manifestação, e a gente em grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que é muito forte, né, muito potente para a gente, e aí eu perguntei para as meninas se elas iam para a manifestação, e a resposta da Cimeia, queria trazer em público, que eu acho que é isso, né, eu gostaria de perguntar às pessoas brancas se elas vão para a manifestação, né? Então, eu acho que ir para a manifestação é um tema complexo, que a gente pode pensar, inclusive, em outros programas, para não perder esse momento de conversar com as falas, mas eu queria falar que é isso, assim, sabe? Eu acho que tem um conjunto de ações que a gente pode fazer, e fazer o programa é uma tentativa. Eu quero criar também um fronte, como fizeram nos Estados Unidos, e aí, assim, N formas que a gente tem que fazer. E aí vai ter erros, mas Oxalá permita uma perspectiva de avanço, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é para isso que a gente está aqui também, né? A Sônia André, queridíssima moçambicana, que já vive no Brasil há 8 anos, né? Ou talvez até mais, nos mandou também aqui, né? Em Moçambique, eu sei que sou negra, no Brasil, sinto que sou negra e estrangeira. Né? Uhum. Então, o quanto também que a xenofobia, né, vai caminhar de mãos dadas com o racismo, o quanto que Sônia já compartilhou comigo histórias dolorosas, e histórias que inclusive se tornaram públicas, né, de racismo que ela e a sua família sofreram estando no Brasil, né? O que é muito comum, até porque o que a gente percebe, né, estando fora do Brasil, é que
para muitas pessoas negras que vivem, né, que são africanas, elas vão se descobrir negras quando saem de África, né, e vão se deparar com a branquitude na sua forma mais acabada, vamos dizer assim, quando saem de África, né, não que a branquitude aqui não esteja, né, eu falo de Moçambique e eu vejo aqui o poder da branquitude no meu dia a dia, e na África do Sul ainda mais, né, porque faço a parte da minha pesquisa de doutorado na África do Sul, e ali essa ideia, né, do whiteness é tão presente, mas de fato a gente percebe que para pessoas negras, né, daqui, esse descobrir da branquitude, esse descobrir do racismo, ele vem quando esse deslocamento acontece. Não é à toa que eu já tive a oportunidade aqui de discutir sobre branquitude em Moçambique, e eu lembro que havia pessoas que foram lá para dizer, puxa, do que você vai falar, né? O que é isso aí de branquitude? Porque, afinal, a gente não conhece, né? A gente não sabe do que se trata. E do mesmo jeito que a gente sabe que no Brasil também não é todo mundo que sabe do que se trata. Então, é exatamente para isso que esses diálogos existem, né? É exatamente para isso que a gente começa hoje esse convite, e já deixamos aqui, inclusive, um convite para o nosso próximo encontro, né? Dia 19, sexta-feira que vem, a gente volta, e aí já voltamos com convidadas, né? Com pessoas convidadas que estarão conosco aqui. Vamos guardar um momento de surpresa, né? De quem virá, mas dia 19 ao meio-dia, no horário do Brasil. Para quem nos acompanha aqui de Moçambique, às 5 horas da tarde, por isso que, inclusive, o fato de ter acabado a energia elétrica faz com que eu esteja tão no escuro, né? Porque aqui já são 15 para 19 já, né? 15 para 7 da noite, então já é noite. Mas a gente espera de verdade que todo mundo que ficou com a gente até agora possa nos reencontrar virtualmente nesse próximo encontro, né, Ana? Isso. Que bom. Espero que tenha sido uma boa conversa para todo mundo, né, para todas e todos que estão aqui com a gente. E é isso também. Quero me despedir assim mesmo, agradecendo e falando que eu estou muito feliz da gente ter dado esse iniciar, né? E que a conversa vai ser longa, tragam propostas. Pensem essa possibilidade aí de contribuição econômica para as bolsas e outros desafios mais que a gente vai fazer durante os outros programas, tá? Então, acho que é isso. Me despeço aqui só na alegria da gente ter começado e no agradecimento. Isso aí. Muito obrigada pela parceria, Ana, de sempre, né? É muito especial poder começar esses diálogos aqui, dividindo esse palco virtual, né, contigo. A gente realmente tem uma intenção de fazer com que esses diálogos aconteçam, né, de maneira frutífera e semanalmente, contamos com a participação de vocês. Já digo aqui que já temos 5 pessoas, viu, Aninha, que mandaram nomes, dizendo que vão contribuir financeiramente. Que legal! Obrigada. Né, com o curso de Necropolítica e Branquitude, então aguardem, nós vamos entrar em contato aí com vocês, né, já para poder esquematizar como que vai ser essa doação, e a partir, né, do momento que a gente finalizar, a gente vai manter a possibilidade da doação acontecer até o que você acha, Aninha? Até domingo, segunda? O que você acha que faz mais sentido? Porque o curso começa na terça já, né? Começa na terça, até domingo, porque segunda a gente vai lançar o link da entrada na sala, o texto de boas-vindas. Segunda a gente está realmente, né, na preparação desse curso, que eu e a Cimeia a gente está fazendo com muito carinho, é muito importante para a gente, é o nosso primeiro curso online do Instituto Ela, a gente quis começar com essa discussão, atrelando, né, a discussão de branquitude à discussão da necropolítica, né, pensando realmente a política de Estado, e eu estou muito feliz de dividir a sala com a Cimeia, vai ser um momento muito importante. Eu estou bem feliz e fico agradecida aí com a possibilidade da gente ampliar as bolsas para que mais pessoas negras consigam estar com a gente também
participando dessa construção aí, dessa formação. Que bom, isso aí, bom. Muito bom, muito bom. Eu também fico muito feliz. Deixo aqui, né, o site da Afroeducação também, para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, né, além das redes sociais. O site do Instituto Ela também, né, para quem quiser saber mais a respeito dessa formação, desse curso para o qual a gente fez esse desafio. E mais uma vez, agradecemos aqui a participação de todo mundo. Inclusive por terem voltado, né? Por terem nos acompanhado e retornado aqui nesse segundo momento de conversa, que a gente possa seguir agora, né, com o nosso restinho de dia de forma mais fortalecida, né? E que acho que só vou trazer um último comentário, que eu acho que é central, que a Maíra coloca, né? E acho que é legal a gente terminar dessa forma, né? Que o bem viver das pessoas negras está no centro dessa ação, né? Discutir branquitude, não deixar que essas questões passem em branco, tem a ver com o bem viver das pessoas negras, né? E com a garantia da vida das pessoas negras, e não só a garantia já histórica, né, do direito à vida de quem não é negro ou de quem não é indígena, né, nesse país nosso que é o Brasil. Então, agradeço mais uma vez. Beijo, gente. Beijo, Aninha.